Oi, eu sou a Jaque Batista e eu quero que você conte para mim quanto tempo você demora para me contar, olhando para esse visual, qual deles é o maior e qual é a diferença entre eles. Aí você pode pensar, bom, mas está sem rótulo. Eu sou a Jaque Batista e nesse vídeo eu vou te explicar porque você deve tomar muito cuidado ao utilizar determinados tipos de gráficos dentro do Power BI. Então vamos lá, eu estou aqui dentro do meu Power BI e eu quero criar um gráfico como esse. Esse é um gráfico que está disponível, inclusive, entre os gráficos que são considerados os gráficos padrão de dentro do Power BI. Ele está aqui, ele chama-se árvore, mapa de árvore ou tree map. Muito fácil de fazer. Eu vou clicar aqui para adicionar, vou pegar os dados e eu vou colocar, por exemplo, a minha categoria e o meu custo por categoria. Eu poderia fazer isso com qualquer visual. Ele está menor, que normalmente é assim que a gente utiliza, eu não reservo tanto espaço quanto aqui. Bem legal, bacana, ele interage junto com os outros, por exemplo, eu poderia colocar um outro tipo de gráfico aqui, também pelo custo, e aí quando eu clicasse ele ia filtrar para mim, me mostrando qual é o maior. Mas observa que eu demoro muito tempo para analisar qual é o valor e qual é a diferença. Ah, Jaque, mas coloca o rótulo. Rótulos são aqueles números que existem dentro do gráfico. Então, toda vez que você quiser que apareça os números, seja numa barra, seja num gráfico como esse, ele está dentro da opção rótulo de dados. Funciona igual aqui, no Excel, em outras ferramentas também, tá? Então, vamos lá, vou clicar aqui, vou clicar no pincel e vou habilitar o rótulo de dados. Legal, melhorou? Melhorou. Mas concorda comigo que a pessoa precisa fazer um cálculo para ela descobrir, por exemplo, a diferença entre um e outro? Não é tão visível se essa diferença é grande ou pequena. E isso pode tornar morosa a análise. O papel de um dashboard, o papel dos gráficos é agilidade, é facilitar com que a pessoa que está analisando tome decisões de forma muito rápida. Para isso que eu construo um dashboard. Vamos lembrar que o dashboard ou relatório, nesse caso, funciona como o painel de um carro. Imagina se você tivesse que olhar para o painel do seu carro em alta velocidade e calcular quanto de gasolina falta para que você chegue até o próximo posto. Às vezes você precisa fazer isso e concorda comigo que dá até uma acelerada no coração e o medo desse carro parar no meio do caminho. É muito complicado. Diferente de quando eu bato o olho e falo, opa, o meu carro está chegando na reserva, que é isso que ele faz quando ele deixa vermelhinho. Vou parar para abastecer, tá? Essa análise, ela precisa ser tomada com muita rapidez e muita velocidade, assim como quando você percebe que você está acelerando acima do limite, você precisa imediatamente tomar uma decisão. Dentro de um dashboard, o papel dele é justamente esse, ele funciona como um termômetro, só que aqui a gente não está falando de carro e velocidade, a gente está falando de empresa e negócio. O papel é você auxiliar a pessoa a tomar essa decisão nos primeiros 5 segundos que ela bateu o olho no gráfico. E aí eu te pergunto, você consegue tomar essa decisão nos primeiros 5 segundos olhando para esse gráfico, mesmo que eu acrescente um rótulo de dados aqui? Acho que não, né? Então, o que eu quero deixar claro para você é que apesar de ele estar disponível, você precisa tomar muito cuidado com o tipo de gráfico que você utiliza, porque você pode estar mais prejudicando e atrapalhando, sem contar que ele ocupa um espaço imenso na sua tela, do que de fato ajudando. Eu peguei esses mesmos dados e coloquei neste visual aqui do lado, que é um gráfico de barras. Olha a diferença. Não é muito mais fácil a gente bater o olho e saber, por exemplo, que mão de obra é maior do que compra de matéria-prima? É muito mais claro. E é muito mais óbvio ainda eu bater o olho e falar, nossa, mão de obra é muito maior mesmo, por exemplo, do que pagamento de empréstimo. Esse é um gráfico de barras. Bem fácil de fazer e eu também vou te ensinar como fazê-lo. Na verdade, eu vou te ajudar a transformar esse gráfico que nós começamos a fazer em um gráfico de barras. Então, eu vou diminuir aqui esse gráfico de pizza, vou posicionar esse outro gráfico aqui no lugar, aumentando um pouco o tamanho dele. E aí, eu vou trocar o gráfico. Olha que difícil, presta atenção. 1, 2, 3 e... Tuf, trocou. Fácil assim. Power BI é fácil assim.
Legal, troquei, tô aqui com o gráfico de barras. Agora eu preciso mexer em algumas coisas, como por exemplo, vou tirar aqui os títulos, eu vou deixar colorido conforme o tamanho da minha barra, que é uma formatação condicional. E eu vou retirar, por exemplo, esse eixo aqui embaixo, uma vez que eu já tenho o rótulo do dado. Então vamos lá, pincelzinho, esse cara chama-se eixo Y. Então eu vou vir no eixo Y, vou trocar a cor dele, deixando ele em cinza. Vou deixar ele num negrito num cinza um pouco mais escuro e vou aumentar o tamanho dele. Bacana. Existe também a possibilidade de inverter esse rótulo, olha aqui, tá? Então posso inverter o rótulo caso seja interessante para você. Beleza, vou deixar ele desse lado aqui mesmo e vou reduzir aqui o eixo Y. Agora no eixo X eu vou desabilitar esse eixo, tá? Então eu vou simplesmente vir aqui, ó, e apaguei, tirei o eixo. Por que eu fiz isso? Porque eu já tenho um rótulo de dados. Nem sempre o seu rótulo vem habilitado, às vezes ele vem assim, ó. Então é simples, é só eu clicar aqui, vou vir no ajuste dele, vou para dentro de valores, também vou deixar em negrito, vou colocar na cor branca. Por quê, Jaque? Porque eu vou colocar as informações, a opção de informações dentro. Então eu vou colocar na extremidade interna, que é esse carinha aqui. Legal, eu também vou mexer nesse tipo de informação, 0,61 milhões, confuso, né? Então eu vou aqui, ó, no exibir unidades e vou colocar, posso colocar milhares ou posso colocar, por exemplo, nenhum. E aí ele vai me dar o número inteiro. Vou aumentar o tamanho um pouquinho, bacana, fechei. Agora fica faltando a gente ajustar essas cores aqui, que são a formatação condicional. Então eu vou vir dentro das barras. E ao invés de eu colocar cores, que eu poderia, por exemplo, habilitar aqui e trocar a cor de cada barra, aqui por exemplo, eu não vou fazer isso. Eu vou clicar aqui, vou desabilitar isso aqui, vou clicar nesse FX. Esse FX é a formatação condicional. Então quando eu clicar nela, eu vou deixar aqui como gradiente e aí ele vai perguntar com base em quê? Com base no meu custo, tá? Porque afinal de contas é o meu custo. E aí com base na soma do meu custo. Legal, coloquei aqui a cor mais escura para começar e uma cor e um vermelhinho aqui, ó, tá? Que seria o maior valor. Beleza, coloquei o maior valor, menor valor e aí eu vou dar um ok. E olha só que beleza, já tá pronto. Agora eu vou tirar, eu poderia deixar essa legenda, tá? Que ele vai me dar um norte do que tá acontecendo, mas eu não quero, então eu vou desabilitar a legenda. Legal, e vou só ajustar, em vez de soma de custo por categoria, eu vou alterar esse tipo e vou tirar só, vou deixar só custo por categoria. Vou deixar em negrito, vou colocar numa tela branca e vou colocar a tela de fundo neste cinza aqui, ó, e centralizado. Muito bem, e aí tá pronto aqui o nosso gráfico. Vamos ver a diferença? Quando eu clicar aqui, ó, ele vai filtrar para mim os meus gráficos, alterando inclusive a cor dos gráficos. E aí, agora me fala, o que é mais fácil de analisar? Esse ou esse? Esse ou esse? Bom, acho que os gráficos falam por si só, eu não preciso te dar mais explicações do que isso. Então, muito cuidado, use com moderação. Tenha certeza que a sua audiência está compreendendo o que você quer falar com aquele gráfico. E mais do que isso, tenha certeza de que os gráficos estão ajudando nessa tomada de decisão de forma rápida. E não que as pessoas tenham que ficar olhando 2 horas para o seu visual, tentando adivinhar quem é o maior. A não ser que você esteja com tempo sobrando, o que eu duvido que aconteça, como acontece na maior parte das empresas. E aí, você curtiu esse vídeo? Você acha que agora os seus relatórios vão ficar num nível muito mais profissional? Então clica aqui, não esquece de se inscrever e comenta aqui pra mim se isso te ajudou. E mais, confessa que eu juro que eu não conto pra ninguém, a não ser pra internet inteira que vai ler, se você usava esse gráfico e agora você parou de usar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.